Bom dia a todos. Com o quórum da nossa sessão deliberativa, já passo a palavra à coordenação de plenário para as medidas de sua competência, por gentileza. Ata da 4ª sessão da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 19 dias do mês de março do ano de 2025, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente e conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, reuniram-se os senhores conselheiros: conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, conselheira Renata Pereira Pires Calheiros e conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pela procuradora Estela de Barros Lima Mero Cavalcante. Havendo número para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata das 2 sessões anteriores, sendo ambas aprovadas. Na hora do expediente, não houve quem quisesse fazer uso da palavra, passou-se para a ordem do dia. Relatora conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque. TC 15.198/2011, aposentadoria, retirado de pauta. TC 10.538/2018, entre outros, totalizando 14 processos que tratam de aposentadoria, todos com acórdãos aprovados. Relatora conselheira Renata Pereira Pires Calheiros. TC 14.027/2022, entre outros, totalizando 5 processos que tratam de aposentadoria, todos com acórdãos aprovados. Relator conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. TC 333/2023, entre outros, totalizando 6 processos que tratam de aposentadoria, todos com acórdãos aprovados. Relator conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito. TC 1408/2019, entre outros, totalizando 65 processos que tratam de aposentadoria, atos de admissão de pessoal e atos de gestão, todos com acórdãos aprovados. E TC 6737/2023, entre outros, totalizando 6 processos retirados de pauta. Encerrada a ordem do dia, não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o excelentíssimo senhor conselheiro presidente encerrou a sessão, convocando a todos para a próxima no horário regimental. Excelências, lida a ata em deliberação. Como votaria a conselheira Rosa? De acordo, presidente. Como votaria a conselheira Renata? De acordo, senhor presidente. Aprovada a ata. A coordenação, mais alguma medida? Excelências, então assim, antes de adentrarmos a nossa pauta, do dia, está franqueada a palavra a Vossas Excelências. Se não tendo quem queira fazer uso, já iniciamos nossa pauta com a conselheira Rosa para a sua relatoria, por gentileza. Senhor presidente, senhora conselheira, senhor conselheiro, tem a senhora representante do Ministério Público, doutora Estela. Tenho a relatar ...20 processos. Vou fazê-lo como de atualmente, em lista, fazendo a referência do interessado e do órgão. O TC 13037 de 2024, a unidade é o Alagoas Previdência, interessado o senhor Luiz Soares Melo. O processo TC 201 de 2021, a unidade é o Departamento de Estradas de Rodagem de Alagoas. O interessado é o senhor Sebastião Braga Mota. O processo TC 506 de 2023, a unidade é o Instituto de Previdência de Maceió. O interessado, o senhor Luiz Pedro dos Santos. O processo TC 1001 de 2022, a unidade é o Instituto de Previdência de Maceió e a interessada é a senhora Eleusa Dalva do Nascimento. O processo TC 8332 de 2022, a unidade é o Instituto de Previdência de Maceió, o IPREV, e o interessado é o seu Márcio Brasileiro Santos. O processo TC 9788 de 2022, a unidade é o Instituto de Previdência de Maceió, e interessada a senhora Maria de Fátima Tavares da Cruz Passos. O processo TC 12856 de 2021, a unidade é o Instituto de Previdência de Maceió e interessada a senhora Manuela Toledo Calheiros. O processo TC 8342 de 2022, a unidade do Instituto de Previdência de Maceió.
Interessada a senhora Maria Pastora Tenório França. O processo TC 5392 de 2019. A unidade é o Fundo de Aposentadorias e Pensões do município de Novo Lino. Interessada a senhora Maria Josinete da Silva. O processo TC 852 de 2022. A unidade é o Instituto de Previdência de Maceió. Interessada a senhora Élida Acioli Araújo Alencar. O processo TC 9562 de 2022. A unidade é o Instituto de Previdência de Maceió. Interessada a senhora Luciana de Barros Tenório Araújo. O processo TC 9264 de 2020, a unidade é a Polícia Militar do Estado de Alagoas, e interessado o senhor José Maria dos Santos. O processo TC 474 de 2021, a unidade é a Polícia Militar do Estado de Alagoas. Interessado o senhor José Garcia Silva. Processo TC 2928 de 2020, interessada a Polícia Militar do Estado de Alagoas. Interessado o senhor Dailson dos Santos Oliveira. O processo TC 3015 de 2020, interessado a unidade é a Polícia Militar do Estado de Alagoas. Interessado o senhor José Augusto Alves do Nascimento. O processo TC 3028 de 2020, a unidade é a Polícia Militar do Estado de Alagoas. Interessado o senhor Erivaldo Albino dos Santos. Processo TC 5605 de 2020. A unidade é a Polícia Militar do Estado de Alagoas. Interessado o senhor Miguel Correia da Silva. O processo TC 7425-2020. A unidade é a Polícia Militar do Estado de Alagoas. Interessado o senhor Gerson Everaldo da Silva. O processo TC 9868 de 2020, a unidade é a Polícia Militar do Estado de Alagoas, e interessado o senhor José Ronaldo Silvestre de Oliveira. O processo TC 9875 de 2020, interessado o senhor José Cláudio dos Santos, e a unidade é a Polícia Militar do Estado de Alagoas. A partir da análise dos feitos ora citados, constata-se que nos processos TC 9264 de 2020, TC 474-2021, TC 201-2021, TC 5392-2019, TC 506-2023, TC 9562-2022, TC 8342-2022, TC 1001 de 2022, TC 8332-2022, TC 12856-2021 e TC 852-2022, o Ministério Público de Contas se manifestou no sentido do registro do ato. Quanto ao processo TC 13037 de 2024, o Ministério Público de Contas se manifestou no sentido do registro do ato, com ressalva e determinações ao gestor do Instituto de Previdência. Quanto aos processos TC 9875-2020, 9868-2020, TC 3028-2020, TC 3015-2020, TC 5605-2020, TC 7425-2020, TC 2928-2020 e TC 9788 de 2022, o Ministério Público de Contas apresentou questão preliminar no sentido da declaração de nulidade processual por ofensa ao artigo 74, parágrafo 2º da Lei Orgânica desta Corte de Contas e, por conseguinte, ao princípio do devido processo legal, artigo 5º, incisos 54 e 55 da Constituição Federal, pugnando pelo retorno dos autos à unidade técnica para encerramento da etapa de instrução do processo, com a emissão de parecer conclusivo pelo titular da unidade técnica. Conquanto concordemos com o posicionamento emanado pelo órgão ministerial, no sentido de que a previsão legal expressa quanto à necessidade de emissão de parecer conclusivo pelo titular da unidade técnica, o qual deve ser assinado por servidor efetivo, entendemos por nos curvar ao entendimento firmado pelo plenário da Corte,
no sentido de rejeitar a citada preliminar, considerando que o servidor aposentado não deve ser prejudicado em razão de eventual problema estrutural do Tribunal de Contas. Todavia, registro que deve o TCE-AL fixar um prazo para a solução deste problema, a fim de se adequar aos ditames da nova lei orgânica. Diante do exposto e utilizando as atribuições a mim concedidas, voto em todos os feitos pelo registro dos atos de concessão das aposentadorias e reservas, ora apreciadas, na forma do artigo 97, inciso 3º, a linha B, da Constituição Estadual, combinado com o artigo 1º, inciso 3º, da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. É como voto, presidente. O órgão ministerial, doutora Estela, por gentileza. Bem, o voto da conselheira Rosa, bastante minucioso, né? Fez constar todas as especificidades dos processos e das manifestações do Ministério Público. Eu reitero a preliminar de nulidade pela ausência de manifestação do titular da unidade técnica, né? O voto já é pela superação da nulidade, como nós temos acompanhado, mas nós entendemos pela importância de continuar levantando essa problemática, pelo que eu reitero, né? A nulidade e ultrapassada a preliminar, os pareceres são todos no sentido do registro. Assim, excelências, em discussão e votação, os votos nos processos da conselheira Rosa. Como votaria a conselheira Renata? Com a relatora, senhor presidente. Excelência, no mérito, né, eu também voto com a relatora, mas consignando no posicionamento quanto à questão da prática processual ainda adotada pelo tribunal. Assim, aprovados os votos da conselheira Rosa. Excelência, com a palavra. Presidente, desta forma, a minha pauta está esgotada. E também, dando seguimento para a sua relatoria, a conselheira Renata, por gentileza. Senhor presidente, senhora conselheira, senhor conselheiro, representante do Ministério Público, foi encaminhado o ofício 5/2025 aos integrantes dessa Câmara, onde submeto para votação o registro de 12 processos, sendo atos de aposentadorias, pensões e reserva, onde peço para relatar em bloco. Informo que foram preenchidas as condições necessárias às análises processuais, atendidas as referidas previsões legais, observadas e acatadas as ressalvas elencadas pelo Ministério Público nos processos de servidores estabilizados e admitidos sem concurso público antes da Constituição de 88. Assim, voto no sentido de registrar os atos de concessão de aposentadorias e pensões e demais providências de praxe. É como voto, senhor presidente. Eu também, novamente, eu reitero os pareceres, né, no sentido do registro dos atos, fazendo apenas o destaque do 9559/2020, que tem essa questão de filiação do servidor estabilizado, já colocado pela conselheira Renata. Assim, excelências, em discussão e votação, os votos da conselheira Renata, como votaria a conselheira Rosa, por gentileza. Com a relatora, presidente. Eu também, no mérito, acompanho a relatora, fazendo o destaque, consignando a minha posição quanto à prática processual do tribunal. Em sendo assim, aprovados os votos da conselheira Renata. Excelência, com a palavra. Senhor presidente, sem mais processo para relatar. Perfeitamente. Em sequência, doutor Alberto, por gentileza, para a sua relatoria. Senhor presidente, senhoras conselheiras, membros do Ministério Público, todos que nos assistem. E vossas excelências, o ofício circular número 5 de 2025, contendo 12 aposentados. Peraí. Um minutinho só, conselheiro. Troquei aqui. Número 6, ofício circular número 6, contendo 11 processos todos de aposentadoria voluntária, sendo que, pela ordem, né, eu solicito a Vossa Excelência a retirada de pauta de 6 processos, mas esses processos são sendo retirados de pauta, não sei realmente o porquê, eles foram incluídos na pauta indevidamente, eles foram relatados na sessão passada, e por algum motivo que eu não sei, eles foram incluídos novamente, mas não há problema, né? E os processos são os processos de número 333 de 2023, 5208 2023,
22.209 de 2023, 2406 de 2020, 9173 de 2021 e o 9173 de 2019, certo? Então, solicito a retirada de pauta desses 6 processos pelas razões que já foram relatadas na semana passada. Isso. Então, passo a relatar, senhor presidente, senhoras conselheiras, ministro público, os processos em bloco, né, que foram do artigo número 6 de 2025. São 11 processos de aposentadoria voluntária, sendo que eu vou só já destacar as especificidades apenas em 2. Então, os processos de número 20999 de 2023, Alagoas Previdência, a interessada a senhora Luciete Lira da Silva, foi a questão de estabilização, né, pelo ADCT 19, as pessoas admitidas antes de 1988, a Constituição de 88, né, e a estabilização, e também com a recomendação ao Instituto de Previdência, ao Alagoas Previdência, de não mais registrar, né, pessoas no regime próprio de previdência. E da mesma forma, o de número 5234 de 2023, também do Alagoas Previdência, interessada a senhora Guilhermina Peixoto Lima, né? Também a questão da recomendação ao Alagoas Previdência, a estabilização em razão do artigo ADCT. E os demais processos seguem não tem nenhuma especificidade, sim, pelo registro comum, que são os processos número 2931 de 2024, a unidade Instituto de Previdência Social do município do Imprev, né? De Mar Vermelho. O outro o processo 12866-2024, o Alagoas Previdência, interessada a senhora Alda Inês da Rocha. O 15276-2024, Fundo Municipal de Previdência de Quebrangulo, interessada a senhora Maria José do Nascimento Pereira. O 15311-2024, também do Alagoas Previdência, interessado o senhor José Lopes da Silva. 19986 de 2023, Alagoas Previdência, interessada a senhora Ana Maria Queiroz da Silva. O processo 21156 de 2024, interessada é Instituto de Previdência de Giraldo Ponciano, interessada a senhora Genilda Rodrigues de Souza. O 13151 de 2019, Instituto Municipal de Previdência de Pindoba, interessada a senhora Maria Lúcia de Almeida Santos. O 7014 de 2021, Alagoas Previdência, interessada a senhora Márcia Carneiro da Silva. E o último é o 16866 de 2022, Alagoas Previdência, interessada a senhora Dênia Maria Carvalho de Albuquerque Vargas. Todos a proposta de decisão para que Vossa Excelência decidam, né? No sentido de que sejam registrados os respectivos atos, seja dado ciência ao respectivo Instituto de Previdência, inclusive destacando a necessidade de realizar compensação financeira quando for o caso, naqueles casos específicos de não mais registrar os servidores que não tiverem via concurso público no Instituto de Previdência próprio, e a profundidade para o fim de direito, senhor presidente e senhoras conselheiras. Eu vou ministrar com a palavra, doutor Estela, por gentileza. Como o voto do conselheiro Alberto ele já consigna todas as providências requeridas, né, pelo Ministério Público em casos específicos, eu apenas reitero a manifestação geral pelo registro dos autos. Excelências, assim, em discussão e deliberação, os votos do conselheiro Alberto. Como votaria a conselheira Rosa? Com o relator, presidente. Como votaria a conselheira Renata? Também o acompanho. Excelências, no mérito eu acompanho, mas consignando a minha posição quanto à questão da prática processual da Corte de Contas,
tendo em vista que tem processos de 2022, 23, 24, em que essa situação fatalmente teria acontecido. Mas no mérito, repetindo, reiterando, acompanho o relator, então aprovados a relatoria de Vossa Excelência. Vossa Excelência continua com a palavra. Senhor presidente, assim encerra a minha pauta por hoje. Obrigado. Perfeitamente. Excelência, por derradeiro, eu, nessa sessão, trago 8 processos para homologação, registro. Só passo aqui o destaque. Então, se passa alguma coisa, o órgão ministerial pode nos ajudar aqui na conformação correta. Destaque no processo 8999 de 2022, a ressalva ministerial, como em um dos processos dos demais conselheiros, quanto à questão da aplicação do ADCT. No mais, tendo em vista que foram obedecidas, né, os contornos da legislação dos atos concessórios, eu os trago para registro e demais providências de praxe. Também, doutora Estela, apenas vou consignar, já que serei também vencido, a questão da prática processual quanto à questão da participação de servidor não efetivo em processos próprios do controle externo finalista da Corte. E, sendo assim, Excelência, esses seriam os meus votos. E já quero, antes de passar a palavra ao órgão ministerial, deixar consignado a retirada do processo 12.586 de 2003, que, como anunciado por nós na sessão anterior, apesar do assunto estar mal classificado como solicitação e informação, na verdade, seria um ato de gestão, um contrato que foi analisado pelo tribunal. Tendo em vista que, pela questão temporal, aqui a placa do processo, ele também está incluso naquele corte, né, da resolução 13 de 2022, eu estou retirando de pauta para fazer procedimento de forma monocrática, como foi por nós anunciado, inclusive. E, em função disso, doutora Estela, Vossa Excelência, com a palavra. E também, como Vossa Excelência já fez o destaque do 8999, né, com as providências requeridas pelo MPC, eu só reitero os pareceres pelo registro de todos os atos. Excelências, sendo assim, em discussão e deliberação, os nossos votos. Como votaria a conselheira Rosa? Acompanho Vossa Excelência, presidente. Como votaria a conselheira Renata? Acompanho Vossa Excelência. Aprovados. Eu não tenho mais nenhuma pauta para hoje. E assim já encerro então a nossa pauta. Mas antes de encerrar a sessão, está novamente franqueada a palavra a Vossa Excelência. Doutora Estela, por gentileza. Eu queria fazer só um registro de que, depois de todas aquelas discussões que nós tivemos sobre a súmula 04, né, nós recebemos um conjunto de processos que foram analisados pela diretoria técnica, já considerando esse aspecto de não submeter os atos de contratação temporária a registro e fazer uma análise global do conjunto de contratações em um recorte temporal. Então, assim, nós observamos uma evolução absurda, né, no padrão de análise desses contratos, e isso sinaliza para o acerto, né, da decisão do tribunal na súmula e para a relevância de todas essas discussões, né, por mais que tenha ficado repetitivo e a gente tenha se estendido bastante até chegar num ponto em comum, nós já podemos observar os frutos desse trabalho que foi construído de forma coletiva, né, e parabenizar a diretoria técnica pela qualidade do trabalho, que realmente é preciso destacar, né? Foi feita uma análise não só da regularidade ou irregularidade das contratações, mas de todo o conjunto, volume, comparação com o número de vínculos efetivos e vínculos comissionados, mostrando uma crescente entre os exercícios. Então, assim, de fato, traz muita felicidade para a gente pegar um processo instruído dessa forma e que vai trazer uma prestação de efetividade, né, da Corte. Então, era só esse registro que eu queria fazer, reconhecendo o trabalho técnico e também trazendo esse feedback de que toda a discussão foi realmente produtiva e já está produzindo frutos. Excelência, que fique consignado de ato, inclusive que chegue
ao conhecimento da diretoria que um elogio vindo do órgão ministerial fiscal da lei é algo para se colocar no currículo. Então, que chegue a diretoria, que chegue a administração da evolução, né, do trabalho do tribunal, do entendimento em prol do interesse público. Continua francada a palavra. Não tendo mais quem queira fazer uso, então, está encerrada nossa sessão, convidando Vossas Excelências para os dias e horários comuns. Muito obrigado e saúde a todos.